Meu querido pai, perguntaste-me há pouco por que razão digo que tenho medo de ti. Para ti, o problema sempre se apresentou como coisa muito fácil, pelo menos nos momentos em que comigo ou com outros, indiscriminadamente, tocaste neste assunto. Para ti as coisas colocavam-se mais ou menos assim. Toda a tua vida trabalhaste muito. Sacrificaste tudo pelos teus filhos, especialmente por mim. E por isso eu vivia à grande. Tive toda a liberdade de estudar o que quis, nunca tive preocupações materiais, nem de qualquer outra ordem. Tu, por teu lado, não pedias em troca qualquer espécie de gratidão. Já conheces a gratidão dos filhos? Pedias apenas alguma compreensão, um sinal de simpatia. Em vez disso, o que sempre fiz foi esconder-me de ti, enfiar-me no quarto rodeado de livros e de amigos loucos, de ideias extravagantes. Em resumo, o juízo que de mim fazes não te levará com certeza a acusar-me de qualquer coisa de menos decente ou de mau, com exceção talvez dos meus últimos planos de casamento, mas de frieza, estranheza, ingratidão. Estamos com A Carta ao Pai, do Franz Kafka. Se ainda não leram obra alguma do Kafka, eu diria que este é um bom livro para começar, porque como ele retrata a sua infância, o seu crescimento e a sua interação familiar, a sua relação com o pai, com a mãe, há aqui coisas que depois nos fazem perceber o porquê dos outros livros, se não vejamos este trecho. Naturalmente que até aquilo que me era mais próximo, o meu corpo, se me tornava inseguro. Cresci, mas não sabia o que fazer com ele. O peso era demasiado grande, as costas começaram a encurvar-se. Mal me atrevia a mover-me, muito menos a fazer ginástica. Continuava fraco. Olhava para tudo aquilo de que ainda dispunha como um milagre. Por exemplo, a digestão. E isso bastava para perder o que tinha, abrindo caminho à hipocondria, até que, sob o esforço sobremano do desejo de casar, ainda voltarei a falar disso, o sangue irrompeu dos pulmões. Parece que estamos na metamorfose, mas não, estamos na carta ao pai. E de facto, esta pequena passagem explica o porquê que depois ele escreve a metamorfose como escreve. E eu achei bastante interessante. Se já leram este livro, deixem os vossos comentários, digam o que é que acharam, o que é que sentiram, o que é que vos fez pensar, mudar. Ainda sobre esta questão do casamento que ele aqui refere, deixar-vos com esta passagem. O casamento é certamente a garantia de independência e da mais profunda libertação de nós próprios. Isso dar-me-ia uma família, o que de mais elevado se pode atingir, o que de mais elevado tu próprio alcançaste. Assim seria igual a ti, e toda a vergonha e tirania, velha e sempre renovada, passaria a pertencer à história. É evidentemente um belo conto de fadas, mas é esse precisamente o lado duvidoso da história. É demais. Não se pode esperar conseguir tanto. É como se alguém estivesse preso e tivesse não apenas a intenção de fugir, o que até poderia conseguir, mas também, ao mesmo tempo, a intenção de reconstruir a prisão, transformando-a no seu próprio palácio de prazer. Acontece que se foge, não pode fazer a transformação. E para fazer a transformação, não pode fugir. É interessante como ele vê de facto no casamento a solução para a relação dele com o pai, para que corra melhor. Mas deixo-vos a questão de o que é isso de sairmos de casa dos pais, de quem cuidou de nós, de quem nos educou, com quem nós crescemos, e irmos viver com outra pessoa, neste dito casamento, nessa outra relação, como é óbvio, também temos que ter respeito, diálogo, e portanto eu penso que ele estaria a ver as coisas de uma forma muito peculiar.
E na verdade ele acaba por não casar, porque em parte, como ele refere, ele tinha medo que isso lhe tirasse o tempo da escrita, e a escrita é o mais natural nele. Então era como se ele não quisesse mais algum impedimento. E, e em parte foi por isso, terá sido por isso. Claro que muita outra psicanálise poderia ser feita à volta do porquê que ele não se casou. Deixo para ouvir e ler os vossos comentários. Em relação à forma como ele se via a si próprio, também gostaria de partilhar convosco uma passagem interessante em que ele diz: Pensei que nunca iria conseguir passar na primeira classe, mas consegui. Até recebi um prémio. Estava convencido de que não iria conseguir fazer o exame de admissão ao liceu, e afinal consegui. Mas agora, no primeiro ano do liceu, vou de certeza chumbar, pensava eu. Mas não chumbei. E fui conseguindo fazer tudo. Mas daí não me veio mais confiança, pelo contrário. Estava convencido, e a expressão de dúvida que via no teu rosto era a prova formal disso, de que quanto mais conseguisse, tanto pior as coisas iriam acabar. No momento em que eu transitava do primeiro para o segundo ciclo e deste para o terceiro, concentrados na análise deste caso único de bradar aos céus, tentando entender como eu, o mais incapaz e certamente o mais ignorante dos alunos, conseguira com todas as artimanhas chegar a essa classe que, concentradas que estavam sobre mim todas as atenções, me iria agora expelir imediatamente para júbilo de todos os justos, finalmente livres deste pesadelo. Digamos que ele não se tinha em boa conta, e a verdade é que acaba por influenciar tantos e tantos escritores depois dele até aos nossos dias. Apesar desta ser uma carta dura e em que ele aponta várias coisas ao pai e vai falando desta relação tão conturbada, a verdade é que há uma parte em que ele acaba por conseguir reconhecer algumas coisas boas deste pai. Felizmente havia algumas exceções, quase sempre quando sofrias em silêncio, e o amor e a bondade, com a sua força, se sobrepunham a tudo o resto e te comoviam. Por exemplo, quando a mãe esteve muito doente uma vez e tu te agarraste à estante dos livros a tremer e a chorar. Ou quando, durante a minha última doença, me vieste visitar ao quarto da Ótila sem fazer barulho. Ficaste na soleira da porta, esticaste o pescoço para me ver e acenaste só com a mão para não me incomodar. Nessas alturas, deitava-me e chorava de felicidade, como choro agora ao escrevê-lo. Também tens um sorriso muito especial e raro, tranquilo, satisfeito, acolhedor, o que pode fazer feliz aquele a quem se destina. É bonito, numa carta como esta, de facto, haver estas passagens, e daí também que eu queira terminar com uma parte bastante poética. Não é absolutamente necessário voar e entrar pelo sol adentro. Basta rastejar até um lugarzinho limpo nesta terra, onde de vez em quando o sol brilha e nós nos podemos aquecer. Esta é a Carta ao Pai, de Franz Kafka. Boas leituras. Venham daí os vossos comentários. Até ao próximo episódio.